Companheiros, novamente aqui nos encontramos pela bondade divina e fui inquirido um dia desses por um companheiro que me repitou. Ele disse: você só fala em ressurreição, ressuscitação, você não fala em reencarnação. Eu olhei para ele e disse: mas isso não existe, essa palavra reencarnação na Sagrada Escritura. E ele me disse: mas Jesus fala que o profeta Elias reencarnou na pessoa de João Batista, que era primo dele. Falei: bom, de fato, isso é uma reencarnação. A reencarnação de uma alma renascer outra vez num outro corpo físico. No dicionário Aulério está escrito: reencarnação, reassumir o espírito à forma material, tornar a encarnar. De fato, não é ressurreição nem ressuscitação. E eu fui analisar bem isto aí e vi que ele tinha razão, porque ele fala claramente aqui, em Mateus capítulo 11, versículo 7. Jesus dá testemunho acerca de João Batista, primo dele. E no verso 10 declara Jesus: porque este é de quem está escrito, eis aí envio o meu anjo ante a tua face. E no versículo 11, ele diz: na verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não se levantou outro maior que João Batista, mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E continua, no versículo 14: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. Ora, Elias viveu 500 anos antes de João Batista e antes de Jesus. E Jesus fala que a alma do profeta Elias é a mesma alma de João Batista. De fato, isso é reencarnação. O nosso amigo tinha razão em pedir esse esclarecimento. E em Malaquias está escrito o que Jesus antes falou, que ele mesmo é o Elias que há de vir. E Malaquias, de fato, fala: eis aí vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e horrível dia do Senhor. Então, estava na profecia de Malaquias que Elias viria até nós. Mas não com o nome de Elias, João Batista. Quem decifrou a personalidade de Elias foi Jesus. Nesta parte que eu acabei de falar agora aí, de Mateus, capítulo 11, versículo 7. E mais ainda, consta de uma forma muito interessante que quando Elias nasceu na pessoa de João Batista, ele pagou uma maldade que havia feito quando vivia há mais de 500 anos passados. Porque havia uma dissensão muito grande religiosa em Israel. O rei Acabe havia casado com uma mulher que era devota de outra religião. Ela era voltada ao deus Baal e fez com que o rei Acabe matasse todos os sacerdotes de Jeová, do Deus Jeová.
Essa mulher era a esposa do rei Acabe. O nome dela era Jezabel. Essa Jezabel era devota do deus Baal e fez essa maldade com os sacerdotes de Jeová. E Elias, então, que havia conseguido fugir, ele era sacerdote também, que fez ele? Fugiu para o deserto. Mas houve um tempo que ele voltou. E quando ele voltou, avistou-se com o rei Acabe, porque havia muita seca e muita fome naquela ocasião. E Elias disse que ele poderia pedir a Deus que passasse aquela situação grave que o país vinha atravessando. E propôs ao rei Acabe comprovação de quem era o verdadeiro Deus. Então, o que fez Elias? Mandou que fizessem 2 holocaustos. Colocassem numa fogueira um boi do sacrifício. 2 bois foram esquartejados para essa finalidade. E, de um lado, os 450 sacerdotes de Baal, e de outro lado, só Elias. E o desafio qual era? Era pedir-se fogo no céu para que descesse esse fogo e consumisse o holocausto. E os 450 sacerdotes passaram a manhã inteira, desde que amanheceu o dia até ao meio-dia, invocando o deus Baal, e o fogo não veio. E eles se cansaram. Então Elias disse: agora é a minha vez. E invocou o Deus do Senhor Jeová. Não é que o fogo veio do céu e consumiu todo o holocausto, numa prova de que Jeová era o verdadeiro Deus? E que fez depois então Elias? Mandou que o povo todo pegasse os 450 sacerdotes e levasse até o rio e os matassem. Todos. Fez essa maldade com os sacerdotes. E não é que, quando ele nasceu como João Batista, ele pagou esse pecado da mesma forma que ele praticou há 500 anos passados. É verdade. Então, veja o que o meu conhecido e amigo havia despertado, porque ele é espírita e queria demonstrar a reencarnação. Então, Jesus não fala em reencarnação, mas deu um exemplo vivo, dessa forma que eu acabei de esclarecer, de que, de fato, existe um renascimento da mesma alma num outro corpo e uma nova vida. São essas observações que, honestamente, nós não podemos deixar de adotar nesses esclarecimentos. É a grande realidade. Veja que o mal que se faz nesta vida, a gente acaba pagando também numa outra existência. Quantas pessoas sofrem, muitas vezes, sem saber por quê? Um desastre, uma catástrofe, uma violação da liberdade muito grave, como estamos presenciando agora com esses políticos renomados. Então, muitas vezes a criatura não fez nada e sofre um desastre por ter uma doença cruel. E no próprio Evangelho, nós vamos encontrar uma demonstração cabal de que o profeta Elias, no corpo de João Batista, pagou com a mesma moeda da maldade que ele havia feito para com os sacerdotes de Baal. Eu vou ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Que Herodes tinha feito prender a João Batista
na cadeia, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, porque João lhe dizia: não te é lícito tê-la por mulher. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o reputavam como um profeta. Mas no dia em que Herodes fazia anos, bailou a filha de Herodíades diante de todos e agradou a Herodes. Por onde ele lhe prometeu, com juramento, que lhe daria tudo o que lhe pedisse. Mas ela, prevenida por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Veja só. E o rei se entristeceu, mas pelo juramento e pelos que estavam com ele à mesa, lhe a mandou dar e deu ordem para que fossem degolar a João no cárcere. E foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ela a levou à sua mãe. Então vocês vejam que o que João Batista fez de maldade no corpo de Elias, ele pagou, sendo degolado da mesma forma que teriam sido os sacerdotes do Deus Baal. Fiquem com Deus. Um grande abraço e prestem atenção no nosso comportamento, a fim de que amanhã não venhamos ser punidos, mesmo depois de morrermos, porque, segundo Jesus fala, a reencarnação é um fato. Fiquem com ele. Um grande abraço.